O ser humano somente se compreende, se reconhece plenamente na sua intimidade com Deus. É Deus quem dá a verdadeira dimensão daquilo que somos. Há uma tendência muito comum em nosso tempo de achar que nós vivemos como que no escuro e que, portanto, nós vamos apalpando a realidade e a realidade vai se dando para cada um de uma forma, como se a nossa vida fosse um contínuo caminhar para o acaso, tudo vai conforme vai, tudo vem conforme vem, e nós temos dificuldade de perceber que existe um sentido na existência de cada um de nós. Quando nós afirmamos que Deus criou a realidade pela sua palavra, implicitamente essa afirmação está que Deus, de certa forma, deixou a sua assinatura na obra criada. E nós carregamos também a assinatura de Deus nos talentos que temos, no jeito que nós somos, mesmo o temperamento de cada um de nós é querido por Deus e tem um porquê de existir. Quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós percebemos como que Deus vai construindo, costurando a sua história de salvação e vai contando com instrumentos insuficientes, limitados, só que Deus sempre potencializa e mostra o que esse instrumento insuficiente e limitado tem para oferecer. E a nossa limitação não é um momento de nos desesperar, pelo contrário, se há um limite, existe alguém que supra aquilo que eu não posso fazer, aquilo que talvez você não consiga, alguém vai conseguir. No entanto, a marca que cada um de nós temos, foi Deus quem nos colocou e nós precisamos ter essa percepção. E hoje, quando nós celebramos a igreja que cresce, é erigida, fundamentada na fé de Pedro, e Pedro fala em nome de toda a comunidade. É interessante que, primeiro, o Senhor quer saber o que o povo está falando dele aí. O que o povo está falando que eu sou? Eles vão dizendo, tem um que fala que o Senhor é Elias, outro que é Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus traz a pergunta para o grupo e fala: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, em nome da comunidade crente, Pedro para nós hoje é Francisco, diz: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. E é propriamente nessa fé que o Senhor sustenta e fundamenta a sua igreja, dando a graça de que aquilo que Ele liga aqui, liga no céu. Aquilo que Ele desliga aqui, desliga também no céu. É o Senhor que coloca para a igreja a função de ligar, a função de desligar. E nessa fé de Pedro, todos nós somos chamados a nos reconhecer, entender qual que é a dimensão da fé. Outra tendência bastante equivocada do nosso tempo é achar que a experiência de fé é mais uma dentre tantas dimensões possíveis da existência. E se trabalha muito com isso, né? Nós acabamos identificando a fé com alguns momentos, com algumas situações, quando na verdade a fé é fundamento da existência, é aquilo que tem que estar na base de todas as escolhas, de todo posicionamento nosso. E a fé, quando amadurecida no Senhor, ela nos tira de tudo aquilo que nos cerceia. É interessante que, quando nós olhamos o Evangelho, o Senhor está na Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe era uma cidade portuária e, portanto, tinha gente de todo tipo que passava por lá. E fora isso, havia muito culto a outros deuses e, portanto, um contexto de muita idolatria. Hoje, nos tempos contemporâneos, a idolatria é outra. Hoje se idolatra tantas outras situações. Nós vamos criando e alimentando esses ídolos em nossa vida, seja dinheiro, prestígio, sucesso, e é nesse contexto de idolatria que o Senhor espera que nós sejamos gente liberta. A idolatria nos aprisiona do mesmo jeito que a prisão prende o corpo de Pedro. Só que Pedro já saiu da Cesareia de Filipe. Pedro já não vive o contexto de idolatria. Pedro, na primeira leitura, vive a dinâmica da palavra e ele sente feliz por sofrer pela palavra. E olha o contexto: a igreja é perseguida. Morre Tiago, aqui não o primo do Senhor, mas o Tiago, irmão de João. Tiago é morto. A igreja que cresce no sangue dos mártires,
e que não vê limites. Pedro preso, o Senhor envia o seu anjo, que vai e o tira das cadeias. Mas para que Pedro experimentasse essa libertação física, ele precisou se libertar de tantas situações que o impossibilitava de ser inteiramente para Deus. Basta olhar a trajetória de Pedro. Isso nos ensina algo fundamental. Quando o nosso coração está na liberdade do Senhor, liberdade para servir ao Senhor, a palavra de Deus nos tira de tudo quanto é aprisionamento e nos possibilita adentrar na segunda leitura e perceber que aquilo que somos, aquilo que temos, precisa estar para o Senhor, a ponto de nós, quando chegarmos ao termo da nossa vida, poder dizer que nós cumprimos a nossa missão, tal como São Paulo. Fora esses dados que o padre apresentou, eu queria chamar a atenção para um aspecto fundamental, e que é uma mensagem para cada um de nós que aqui estamos. No início da reflexão, eu disse que nós carregamos a assinatura de Deus. Cada um de nós que estamos aqui nessa equipe, você que está aí na sua casa, na obra criada de Deus tem uma assinatura. Deus te deu talentos, te deu qualidades, é evidente que você também tem alguns defeitos, e Deus te deu um temperamento que para algumas situações é mais tranquilo, para outras não. Basta orar como que são os relacionamentos. Essa é a grande arte que nós não aprendemos ainda. A mesma ação afeta cada um de nós de maneira diferente, e tem coisas que não vai afetar um e não vai afetar outro. Só que o bonito da figura, da imagem de Pedro e da imagem de Paulo, é perceber como que temperamentos diferentes, personalidades diferentes, servem a Deus de maneira diferente, na dinâmica da complementaridade. Olha Pedro, gente. Pedro é aquela pessoa impulsiva. Todo mundo conhece alguém assim. Sabe aquela pessoa que faz depois pensa? Não pensa e depois faz. Pedro, na maioria das vezes, ele traz para si responsabilidade, mas ele não tem a dimensão do que ele está dizendo. Se você pegar tanto essa perícope de Mateus como na de Marcos, Pedro, ele acerta a resposta, mas erra na interpretação. De fato, ele acerta em cheio. Olha, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Esse trecho em Marcos é fundamental na leitura do Evangelho, como é fundamental também agora no livro de Mateus. Ele acerta, mas depois o Senhor fala, o Filho do Homem vai sofrer, ele vai ser entregue na mão dos fariseus, ele vai ser humilhado, ele vai morrer. Pedro toma Jesus de lado e fala, não Jesus, está com nada isso aí. O Senhor tem que salvar a gente aqui, o Senhor tem que trazer uma libertação que eu quero para esse momento. No fundo, Pedro, tal como eu, como você, ele quer que Deus sirva aos desejos dele, às intenções dele. Pedro queria um libertador histórico. Imagina a cabeça dele, esse homem levanta morto, esse homem cura tudo quanto é enfermidade, nós já vimos até andando sobre as águas. Imagina se ele se torna nosso rei. Eu vou fazer parte da corte, e com certeza Israel terá um momento maior de prosperidade. Essa era a cabeça de Pedro. E o que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa os pensamentos de Deus, mas dos homens. Porque Pedro ainda não experimentou a libertação interior. Pedro, no capítulo 13 de João, ele vai dizer que vai morrer pelo Senhor, que vai entregar a vida. E Jesus já fala, você vai entregar a vida por mim? O galo não vai nem cantar hoje, você vai me negar 3 vezes. Só que Pedro não se convence. Pedro é impulsivo, Pedro tem um temperamento primário. Pedro, quando toma Jesus, ele arranca uma espada e corta a orelha de Malco. Pedro é aquele que age conforme os sentimentos, é impulsivo. Pedro age conforme as paixões se movimentam no seu coração. Só que Pedro fez uma experiência que muitas vezes nós não fazemos. Pedro experimentou o seu nada. Quando ele nega pela 3ª vez Jesus, o galo canta. E o filme A Paixão de Cristo é um momento que é bonito, que ele pega um trecho de Lucas 24. Lucas, quando Pedro olha para Jesus, que cai na cruz e chora amargamente o seu pecado. Pedro descobriu que ele era nada. E Deus fez com que Pedro fosse tudo. Não porque fosse tudo por mérito dele, mas por graça de Deus. Olha Paulo, se por um lado nós temos Pedro que se movimenta pela paixão, nós temos em Paulo uma figura intransigente, uma personalidade muito forte, alguém muito convicto.
Tanto que, em alguns momentos da trajetória de Paulo, a personalidade dele é tão forte que ele chega a brigar com alguns que caminham com ele, estando errado, e continua a pregação. A figura de Barnabé na vida de Paulo, Barnabé seria o povo do deixa quieto. Sempre tem um povo assim, não tem? Tem aquele povo mais nervoso e tem os Barnabé, não, deixa Paulo, não vamos pensar assim não. Vamos refletir melhor. Paulo não disse isso não. Paulo foi pregar, João Marcos acho que era meio devagar, ele mandou João Marcos embora, Barnabé intercedeu, mandou Barnabé embora também, pegou Silas e foi para outro canto pregar. Falou, a partir de agora é o seguinte, prega vocês para cá que eu vou para lá. Esse era Paulo. Paulo, quando vai falar com os fariseus, ele fala, ó, quanto à lei, eu sempre fui irrepreensível. E Paulo era. E Paulo, quando, olha só essa leitura de hoje, a convicção que Paulo tem, Paulo fala, ó, guardei a fé, fiz o que tinha que fazer, agora só espero a coroa que o Senhor vai me dar. Ele não hesita. Paulo é essa personalidade intensa, forte, que sabe onde quer chegar e vai chegar. Porque se falar que não, ele vai dar um jeito de chegar como chegou. E o evangelho chegou a todo mundo conhecido na época, graças à personalidade de Paulo. E o que Deus faz Paulo perceber? Que ele tem um espinho na carne, a fim de que Paulo não confie nos seus talentos e nas suas qualidades, mas confie na graça de Deus. E Paulo conseguiu perceber isso. Ele descobre o espinho na carne. Olha que interessante. Quantos de nós hoje temos batido tanto a cabeça porque ainda não conseguimos assumir o que somos? Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém muda se não assume a realidade como ela tem que ser assumida. Quanta gente que sofre porque não consegue assumir aquilo que se é. Existe dentro de nós um orgulho muito perspicaz, muito sutil, que nos impossibilita de perceber as nossas misérias e não nos deixa também perceber as nossas qualidades. Pedro não foi só o traidor, Pedro não foi só aquela pessoa primária e resoluta que sempre erra, que sempre vai de maneira impulsiva. Não, acertou bastante em alguns momentos. E mais do que isso, o Pedro frágil agora está pregando o evangelho e se sente feliz por sofrer pelo Senhor. O Paulo, de temperamento intenso, descobre que a graça de Deus que é suficiente. Falta para a gente hoje olhar para essas duas figuras e descobrir qual que é o itinerário que nós temos que ter de vida para experimentarmos o melhor de Deus em nossa caminhada. O seu temperamento, aquilo que você é, pode e deve ser iluminado pelo Senhor. Portanto, para encerrar, eu queria pedir que nós hoje rezássemos para descobrir o jeito que nós somos e temos a sensibilidade de descobrir como que as pessoas são. Existe uma arte nos relacionamentos, é evidente que não é uma arte científica, né, com padrões definidos e que sempre vai funcionar, mas 90%, para não dizer mais, dos problemas que nós temos de relacionamento seriam resolvidos se nós entendêssemos que o outro é um universo diferente e que tem que ser acolhido daquele jeito. Tem coisa que não muda na nossa vida. Paulo morreu com a personalidade forte dele, Pedro morreu com a personalidade dele, só que ele conseguiu colocar tudo isso diante de Deus. Portanto, coloque aquilo que você é diante do Senhor e peça que o Espírito Santo lhe possibilite chegar. Às vezes nos atendimentos eu falo para algumas pessoas, seja um pouco esperto na arte do Espírito, saiba cultivar as pessoas, saiba trabalhar nos pormenores. É evidente que há situações que nós não podemos negociar e que tem que ter certa firmeza, mas com sabedoria, com amor, e o amor é sempre criativo, nós conseguiremos viver o melhor de Deus e conseguiremos impactar as pessoas com o melhor daquilo que nós somos. Portanto, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, peça para o Senhor exatamente essa graça de conseguir viver o seu melhor, levando as pessoas a experimentarem o melhor de Deus nas suas vidas, nos seus corações. Peça para Deus exatamente essa graça de descobrir quem você é, porque descobrindo quem você é de fato, você descobre Deus que lhe habita, você descobre essa graça que quer transformar você em um instrumento eficaz nas mãos do Senhor.
Amém?